Salve, salve família, meu primeiro doutor, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast oficial do meu primeiro doutor. Eu sou Bebeto Maia, cofundador do meu primeiro doutor, e comigo aqui nos estúdios, minha digníssima esposa, Ana Flávia. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o quê, meu amor? O episódio é o quê? Hoje vai ser um tema bastante interessante. Hoje vamos falar sobre nutrição materno-infantil. E quem são as convidadas de hoje? São as queridas nutricionistas Adriana e Gleice. Tudo bem, meninas? Oi, tudo bom? Sejam bem-vindas. A gente também queria aproveitar esse momento para avisar para vocês que a Adriana e Gleice estão em parceria com o meu primeiro doutor, atendendo no nosso espaço, na nossa clínica, e agregando muito conhecimento, até porque a gente tem um jargãozinho, né, amor, que a gente gosta de usar, que informação é O melhor remédio, sempre. sempre. Vamos lá. Então, hoje a gente resolveu falar, o tema de hoje é nutrição materno-infantil e os primeiros 1000 dias. E a gente vai entender um pouquinho o que são esses primeiros 1000 dias. Adriana e Gleice vão ajudar a gente a entender um pouquinho a importância, o que que é e como a nutrição materno-infantil entra nesses 1000 dias. Até porque elas são especialistas, não é isso? A Adriana Rocha e Gleice Melo são especialistas em nutrição materno-infantil. Então, nada melhor do que dos especialistas para conversar com a gente Isso. sobre esse assunto. Gente, se vocês quiserem, podem começar falando um pouquinho de vocês, para a gente entender um pouquinho melhor como aconteceu esse casamento, né? Esse entrosamento aí também. Nós somos amigas de infância, na verdade, né, Gleice? Verdade. A gente estudou junto, eu acho que não vamos contar o tempo, mas crianças, e aí fomos adolescentes juntas, vivemos todas as fases da adolescência, da juventude juntas. Escolhemos a mesma profissão, assim, coincidentemente. Entramos na faculdade e aí começamos a viver a nossa vida, assim, cada uma seguindo o seu caminho, mas numa gestação em comum. A gente sempre se apoiou, né, nessa vida de nutricionista, mas já. na gestação em comum a gente resolveu se unir para uma coisa que nós duas amamos fazer, que é a introdução alimentar, né, Gleice? Isso, né? Foi através dos nossos filhos, apesar da nossa união ser desde pequenininha, que a gente se uniu ainda mais nessa questão da profissão, né? E buscamos ver uma melhor forma, né? De levar conhecimento às pessoas sobre a introdução alimentar, né? Que é tão falada, mas que às vezes a gente vê que no básico ainda faltam, né? Muitas informações. E quando a gente vive a prática diferente. Sim. E aí a gente tinha toda a teoria, já trabalhávamos com gestante e criança, mas quando eu vi a introdução alimentar, eu disse, meu Deus, como é que eu posso abraçar essa mãe de forma mais completa? O que que a gente cria? E aí, Gleice, olha, o que que você acha da gente se juntar? Vamos fazer um curso, eu queria ir na casa da mãe, e ela agora, vamos parar, vamos sentar, organizar. Porque quando a gente vive a realidade é que a gente sabe as dificuldades, né? E a gente vê que unir a técnica a essa vivência de ter meu filho e conduzir a introdução alimentar dele foi muito importante para nós duas, Isso. para nós ajudarmos essas mães. Isso. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Nassim Taleb, não é médico, nem nada de saúde, mas ele tem um livro bem interessante que é Colocando a Pele em Risco. E ele tem esse conceito de que quando a gente tá ali sobre risco, né, com a pele em jogo, a gente tende a entender um pouco melhor a situação. Sim. E de fato, eu costumo dizer que eu me tornei um pediatra bem mais engajado em ajudar as famílias e os pais depois que eu me tornei pai também. Hoje a paternidade. Porque a gente começa a vivenciar e experimentar ali os problemas dos pais, né, na realidade. Bom, eu queria que vocês explicassem um pouquinho, que a gente tem uma audiência bem leiga, né? Então, o que seriam esses 1000 dias, né, amor? Porque eu acredito que muita gente não sabe. Você sabia? Eu já tinha ouvido falar alguma vez dos 1000 dias? Acho que só quando eu comentava com você. Só depois que eu fiquei grávida, né, foi quando eu descobri que existia esse conceito, né, a gente conversando até, as meninas estavam falando que hoje até já aumentou um pouco, então Isso. expliquem pra gente esse conceito do que é esse cuidado de 1000 dias ou um pouco mais. Quer começar? Pode iniciar. Os 1.100 dias, eles são uma janela de oportunidade maravilhosa. E falando de uma forma bem resumida, a gente está lidando com saúde a longo prazo, com longevidade. Hoje, a ciência mostra pra gente que esses 1.100, né, aumentou um pouquinho, que é o cuidado desde o pré-gestacional até os 2 anos de vida,
da criança podem definir muito em relação à saúde desse ser humano, principalmente em relação a doenças crônicas. Então, quando a gente tem a prevenção do diabetes na gestação, quando a gente tem uma micronutrição adequada que está vindo, que é as vitaminas e os minerais, né? Que desde o cuidado, desde a intenção de engravidar, quando a gente tem uma alimentação melhor, e não só alimentação, mas hábitos de vida melhores. Então, atividade física, controle de estresse e uma alimentação mais regulada, a gente consegue impactar na formação dos nossos filhos, né? Obviamente, a gente vai ter também aí a questão do aleitamento materno, que inclui os 1.100 dias, da introdução alimentar, que estão incluídos nos 1.100 dias, e a alimentação que essa criança vai seguir fazendo, e que esse adulto vai seguir fazendo. É óbvio que essa oportunidade de saúde que os 1.100 dias trazem, né, de cuidar disso, vai depender tanto de como esse adulto no futuro vai escolher seguir a vida dele. Mas se ele for educado desde o início, né, pelos pais, ao ter bons hábitos de vida e bons hábitos alimentares, ele vai ter esse fruto lá na frente. A gente não pode mudar DNA, né? Algumas pessoas às vezes falam isso. Ninguém altera DNA, mas o meio altera a expressão, como esse DNA se comporta. E é isso que os 1.100 dias têm como objetivo, trabalhar para que a gente consiga saúde desde o início, desde a formação dessa criança, e prevenir doenças lá na frente. E agora eu entendo, né? Porque eu me lembro que antes de engravidar, né? Quando a gente começa a pensar em ter filhos, e foi me dito, né, que era bom ir para o nutricionista, porque às vezes até a alimentação, né, que a gente tem, às vezes não está conseguindo engravidar porque a saúde não está em dia, e aí muitas mulheres hoje têm dificuldades de engravidar, então já podem procurar um nutricionista especializado. Especialista. E de preferência o casal, né? Porque é muito importante a gente lembrar que é 50%, 50%. Claro que a mulher vai ter um cuidado muito maior, até porque é nela que será gerado, né? Mas vem dos dois, né? Então, o pai também precisa ter tido esse cuidado. E a importância, né, desses 1.100 agora, que aumentou os 100 dias, né? De ter essa preocupação prévia, é que você tendo todo esse cuidado, mudando seus hábitos, você imagina que isso vai se perpetuar na sua família, né? Então, assim, vai trazer um impacto para a vida daquelas crianças a vida inteira. Não é só ali até os 2 anos, acabou os 2 anos, agora é farra, é bagunça. Porque teve toda uma mudança prévia. Então, você se habituou a ter novos hábitos, a fazer novos, né? Até suas compras, seu estilo de compras A gente e sabe que isso é tudo uma mais. construção, né? É uma construção. Então, assim, você se preocupa, né, em função do novo ser que está ali, que eu tenho certeza que todos que pensam em ter filhos pensam no melhor para as crianças em todos os sentidos, né? Financeira, educacional, enfim, então nutricional também. Então, você traz essa preocupação, mas você dura, né? É algo realmente, como a Adriana Perdura. falou, e perdura ao longo da vida. Eu, particularmente, eu tenho uma experiência com relação aos primeiros 1.000 dias, que quando me foi apresentado, né, esse conceito sobre os primeiros 1.000 dias, não sei se vocês já ouviram falar, mas foi um estudo feito na Romênia, na época que a Romênia estava ali migrando da era da União Soviética para um país livre. E aí teve um boom de natalidade, e boa parte dessas crianças acabaram indo para lares de adoção, porque os pais não tinham condição de ficar com todas essas crianças. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um comparativo entre as crianças que ficavam em lares e as crianças que eram adotadas. E o que perceberam era que essa relação afetuosa que as crianças tinham desde cedo, em comparação com as crianças que não tinham muito isso nos lares de adoção, fez uma grande diferença na vida adulta delas. Então, assim, esse reflexo que os 1.000 dias têm no futuro da criança vai muito até além da questão, né, nutricional. Vai também até para a questão afetiva, que é uma coisa que a gente defende muito também no meu primeiro doutor, que a gente fala muito de educação de longo prazo, né, que você tem que pensar sempre no que aquela criança vai se tornar como adulto no futuro. E pegando um gancho aí do que vocês também falaram em relação ao ambiente, a gente lá em casa fala muito assim, que a gente aproveita
essa ocasião de ensinar ali aos filhos e acaba, às vezes, se envolvendo e aprendendo muito nesse momento, né? Então, a gente acaba também se policiando um pouco para ser aquele exemplo. Então, o quanto vocês acham, assim, que o ambiente, né, influencia? Ou seja, aquela família que já é uma família que se alimenta de muito fast food, de alimento muito industrializado, e aí vai fazer a introdução. Então, tipo, pro menino é fruta, é legume, é alimentação saudável, né? E pra mim, não. Eu quero tomar McDonald's e Coca-Cola, né? Esconde a barra de chocolate. Escolhe a barra de chocolate. Depois que ele vai Pois dormir. é. Total influência, total. E quando as gestantes vêm para o consultório para a gente fazer ou acompanhamento gestacional, eu começo a tocar nessa tecla desde aí. Eu digo, aproveite esse momento, porque lá na frente o seu filho será guiado pelo seu exemplo. Então eu sempre falo, mãe, vamos lá, vamos fazer um trabalho. A gente não consegue estralar o dedo e mudar hábitos alimentares que estão sedimentados de muito tempo rápido. Mas se a gente começar um processo, isso desde a vontade de engravidar, desde o cuidado com a gestação, quando chegar na introdução alimentar da criança, você já vai conseguir ser mais exemplo, né? Porque a gente sabe que isso é muito definidor, o hábito da família, o ambiente que ele vive, não só dos itens que a criança come, mas seletividade está influenciada. Influencia o hábito, o momento da mesa influencia para aumentar ou diminuir o potencial dessa criança desenvolver uma seletividade mais forte, recusa alimentar, a relação da criança com esse alimento, a construção da relação da criança com o alimento, que é determinante também para essa questão da seletividade. E isso tudo parte do ambiente que ela vive, não só os itens. Saudáveis ou não saudáveis, mas até a felicidade, o momento, o estar, a comunhão em família. Isso é muito importante. A gente sabe que hoje em dia, falando um pouquinho sobre isso, me antecipando sobre a seletividade, a gente sabe que 80% das crianças seletivas tem uma razão aí comportamental. Já teve criança de consultório que eu não mudei nada na alimentação dela. Eu não cheguei a fazer nem a primeira consulta da dieta. Por quê? Porque quando a gente sempre trabalha inicialmente o hábito, a família, o momento da refeição, o ambiente alimentar, como é que ele funciona. E quando a gente fechou e mudou o ambiente alimentar, o pai chegou com uma lista de alimentos que a criança já estava comendo. Então, não tinha nenhum bloqueio de sabor nessa paciente. Tinha um bloqueio de ambiente. Ela não gostava do alimento, não era isso. Não era que ela não gostasse do alimento, ela não gostava do ambiente da refeição. E bastou isso. E assim, pra mim, essa paciente foi muito emblemática, porque o pai dela chegou e disse, Adriana, a gente veio aqui pra ele dizer que ela tá comendo tudo. Entendeu? E eu não cheguei nem a fazer terapia alimentar com ela, contato com os alimentos. O momento da refeição só se tornou mais afetuoso e mais agradável. E ela simplesmente respondeu a isso, né? Bem aquela frase, né? A palavra convence, E o exemplo. mas o exemplo arrasta, né? Então, muitas vezes essa questão ambiental, ela já é, né, familiar, ela já é o suficiente para que essa criança tenha novos hábitos. Agora, claro que se essa família, né, com esse ajuste ambiental, a relação da comida da família é muito conturbada, né? Assim, a relação dela com os alimentos, então ela vai conseguir ir à mesa, mas o que se come ainda não é apropriado, né? Ainda não é não seria o mais indicado. O jantar geralmente não existe, é lanche, né? Então, às vezes, consegue ajustar horário para estar todos à mesa, consegue ajustar alguns momentos, algumas coisas, mas a relação com a comida da família como um todo ainda está muito conturbada, então a gente precisa, né, ter outras ações realmente ali para conseguir que tenha esses hábitos, né? E aí eu falo muito isso. Tem pais que dizem, com crianças maiores também, se antecipando essa questão da seletividade, 6, 7 anos, 8 anos, eu já desisti. Já desisti, quando crescer, resolve. Eu não vou endoidar, não, né? Já é bem assim. E aí a gente vê o quanto de adultos chegam pra gente com a seletividade disfarçada de eu não gosto,
Paladar né? infantil, Do né? paladar Infantil, que eu infantil, odeio isso. eu tenho pavor, É, porque quem criou esse paladar infantil, né? O É. que de ruim a criança pode, então é o paladar infantil. exatamente. É Assim, é engraçado. bem conturbada essa frase, é bem caótica. E aí, né, fica nisso. Aí a gente tem que ajustar a alimentação dessa família para quando começar o novo ciclo desse bebê que vai chegar, a gente tenha conseguido mexer. Então, realmente, gente, a infância é o chão sobre o qual a gente vai caminhar a vida inteira. Se a gente não consegue ajustar na infância, reajustar na fase adulta é muito mais complicado. Não é que não tem jeito, mas vai ser mais Não, sofrido. com certeza. Eu ia aproveitar, né, que a gente tá muito falando em introdução alimentar. Uma dúvida que eu tive quando eu fui mãe, a gente faz o acompanhamento com o pediatra, e aí no pediatra tem algumas orientações. Então eu queria que o pediatra aqui explicasse exatamente essas orientações nutricionais que são dadas e o encaminhamento para o nutricionista, que aí eu acho que vocês vão conseguir, né, esclarecer para a gente, que é mãe, a importância dos dois segmentos. Isso, perfeito. Na consulta nossa, né, pediátrica, quando chega próximo à idade da introdução, que é por volta dos 6 meses, mas eu gosto sempre de, na consulta, explicar isso para os pais, que não é um marco temporal, é mais um marco de desenvolvimento. Então, a criança precisa estar sentando para que ela efetivamente tenha o reflexo de gagging, né? Para ela não se engasgar. Porque o receio da gente de iniciar uma introdução alimentar de forma precoce é justamente que a criança se engasgue com o alimento sólido, né? Uhum. Então, é esse o receio. Até, às vezes, chega gente que já estava em acompanhamento com outros, e aí fala assim, com 4 ou 5 meses, não, já tá comendo comida. E aí você, às vezes, fala, nossa, mas ainda nem sente e já tá comendo comida, né? Então, às vezes, é estranho, porque tem algumas pessoas que ainda se utilizam de práticas um pouco antigas, né? Então, na prática lá do meu consultório, eu costumo passar as orientações gerais em relação aos tipos de alimentos, a consistência, né, que é uma coisa importante, que tem uma consistência para iniciar e depois você vai aumentando essa consistência. Eu gosto também de falar um pouco sobre BLW, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco sobre isso aqui. Eu acho que eu gosto de fazer aquele método misto, que é o Bliss, né? Isso. E em casa a gente faz muito isso. Explique, doutor, por favor, o que é isso? O BLW significa Baby Winning Lead, né? É uma sigla em inglês que significa que o bebê é quem vai guiar o alimento à boca. E o Bliss, que é essa mistura, seria mais ou menos aquela prática usual da gente, que é a gente colocar a comida, né, por meio de uma colher na boca do bebê. E o bebê também pode, eventualmente, pegar um pedaço, alguma coisa, e também colocar na boca. E quando vai para uma parte assim mais sobre preparo, sobre cardápios, combinações de alimentos, aí isso foge um pouco realmente da nossa alçada, e aí eu falo, não, eu acho que precisa também do acompanhamento com o nutricionista para ter essa complementação. Né? Não sei se vocês concordam. Inclusive, né, lá na clínica a gente tem um programa, né, o Meu Primeiro Aninho, que é tanto o pediatra como orientação também com o nutricionista, né, engloba tudo. Isso. E vocês que se quiserem também podem falar um pouco que vocês também têm um programa de vocês de introdução alimentar que eu acho super interessante, porque vai na casa da pessoa. Olha, imagina só o conforto de você receber a nutricionista em casa. Maravilhoso. Isso. A gente tem o Conhecer e Nutrir, que é o nosso filho, né? Depois dessa união profissional. Porque a união pessoal a gente já tinha, mas foi a união profissional. O Conhecer e Nutrir, ele nasceu dessa experiência prática nossa, desse amor que a gente tem pela introdução alimentar. E aí eu parei e pensei assim, como é que a gente pode abraçar todas essas dificuldades? Porque eu passei dificuldades, mas eu tinha técnica. Então eu sabia o que fazer. E mesmo assim eu me angustiava com algumas coisas. Meu Deus, será que, né, que tá indo bem? E com o Conhecer e Nutrir, o nosso objetivo é exatamente esse, é abraçar essa família. A gente sabe que a gente lida com avós que não deixam a criança comer nada um pouco mais sólido, assim, o BLW para um avô e uma avó mais tradicional é o fim do mundo. Comida em pedaço na criança de 6 meses. A gente tem já aquele avô que diz, não,
Ou tio, cuidador, coitado dos avós, tá, gente? Não é. Mas alguma pessoa perto que tenha uma história diferente de vida. E aí, não, mas já deu suco, não, mas tem que tirar a semente de tudo absolutamente, não, mas isso. E aí, com o Conhecer e Nutrir, a gente junta essa família, a gente sempre pede, no curso, o bebê e até 3 pessoas. A mãe e mais 3 pessoas. E a gente sempre pede, escolha quem vai produzir, quem vai ficar com a criança, bota a babá junto, se a avó vai ficar atrás dela, a gente vai na casa da família. E tem uma parte teórica, uma parte prática, e nessa parte prática a gente fala sobre higienização dos alimentos, sobre o armazenamento desses alimentos, o modo de cocção adequado, como cozinhar. A gente cozinha junto, a gente vai para a cozinha junto. A gente deixa a cozinha da família uma bagunça, mas a gente faz tudo lá, cozinha no vapor, faz o refogado, temperos, ou seja, tudo que envolve. E para a questão teórica, a gente trata toda essa questão do ambiente da introdução alimentar, como a família está junto, como incentivar essa criança a comer, neurônio espelho, a gente tem que mastigar para a criança ver, a gente tem que levar alimento à boca para a criança ver, e a gente está perto dessa família. O projeto, ele engloba os 2 primeiros meses, inicialmente, mas a gente pode acompanhar até 1 ano, se for a preferência da família, mas esses 2 meses principais, que eu acredito que são os mais angustiantes, a gente acompanha. Tem acompanhamento remoto com essa família, tirar as dúvidas na hora do preparo. Então, a gente ensina os cortes BLW, decide com a família como ela se sente mais confortável para conduzir essa introdução. Enfim, a gente entrega o pacote completo, o cardápio para 6, 7 meses. Pode complementar, amiga. Isso, e aí o cardápio, né, vai lá com tudo de cada dia, com quais refeições vão ser inseridas ao longo das semanas, né? Não é porque o bebê tá tudo ok para comer, o pediatra liberou, tá todos os sinais de prontidão que a gente também avalia, porque às vezes a criança já faz, sei lá, 15 dias para o pediatra e precisa ver se já teve aquela evolução que estava precisando, então a gente avalia também. E aí o cardápio vai com o dia a dia, né? Então são 30 refeições ali do mês, 30 itens. Qual é a frutinha da semana, do dia? Já tem o lanche da tarde, já tem almoço, já tem jantar. E aí, ao final desse primeiro mês, a gente tem um momento online com essa família, ver como foi o mês inteiro, né? Obviamente que muitas vezes já surgiram dúvidas no decorrer do mês e a gente já foi sanando ali. Mas aí faz esse retorno online. Aí faz um novo cardápio do 7º mês. Tudo isso está nesse primeiro momento, né? Esses 2 meses a gente contempla no nosso programa. Então, a gente consegue estar muito perto, tirar muitas dúvidas, porque também não é só o momento pontual da visita em casa, é o acompanhamento. A gente faz um grupo de WhatsApp com os pais, né, o cuidador principal, e aí tipo assim, no cardápio a família quer fazer o bliss, e aí vai fazer o corte da fruta BLW, a gente não tem como esgotar todos os cortes numa tarde, né, ou numa manhã na casa da família. Adriana, hoje é ameixa, o que eu faço com a ameixa? Aí eu ou Gleice estamos nós 2 estamos, quem vir primeiro a dúvida, a gente já responde, manda foto, ilustra. Então a gente consegue estar perto, deixa essa família mais tranquila, mais segura de tudo. Qualquer situação, a gente faz, isso aqui você vai ter que conversar com um pediatra, a gente consegue observar se a evolução está dentro do que a gente espera, né, do que é o habitual acontecer. Algum estranhamento a gente consegue captar isso e dizer, agora é hora de voltar lá no pediatra e para entender o que é isso, porque a gente está sentindo muita dificuldade, né? Porque a gente sabe que tem aquelas dificuldades iniciais da introdução alimentar, que tem bebê que simplesmente vai abrir a boca e comer, tem bebê que não vai fazer isso, tá, gente? Então, e tudo bem, não é um desespero absoluto, entendeu? Mas pode ser que lá na frente a gente sinta uma coisa a mais, então volta pro pediatra. Pensa numa alegria de uma mãe que é um bebê que come. Facilita demais a vida da família, um bebê que come bem. Faça o quê para parar, que eles querem mais? É verdade. Agradeça. Tem horas que a mensagem é assim, Adriana, eu acho que tá comendo demais. Até quando eu posso dar? Até quando? Quando é que eu paro? Já foram 2 bananas e meia. E o mais interessante que eu acho, assim, quando a gente tem esses programas, né? Tanto o programa Meu Primeiro Aninho, que vai acompanhar a criança, né? Para quem ainda não sabe. É o acompanhamento pediátrico que consiste na consulta pré-natal ainda com a gestante. São 10 consultas com o pediatra e vai incluir uma consulta com a nutricionista, que vai ser, né, ou Adriana ou Gleice.
E essa consulta, aí dessa consulta elas vão exatamente apresentar e indicar essas outras orientações para um programa mais prolongados, mas também no nosso tem da orientação também com a odontopediatra e com a amamentação Completíssimo. no início. E aí o que eu gosto mais enquanto usuária, né? Porque é que eu sou usuária, eu sou a mãe do podcast, é porque a gente tem muita dificuldade no dia a dia. Então, quando a gente vai para o nutricionista, né, e tem a história do cardápio, isso facilita a vida da mãe no dia a dia, porque para você pensar o que você vai dar, planejar. Primeiro que a gente esquece, olha, se você não anotou, você não se lembra o que você deu no dia anterior, porque você vai ofertar, são 2 lanches. Eu já não lembro o que eu ofertei de manhã, na manhã seguinte. Então, quando você tem um cardápio planejado para fazer compras, tudo isso facilita a nossa vida, né? Então, é uma ideia assim maravilhosa. Esse foi o nosso Aplausos. Perfeito. Obrigada. E sem falar que, baseado naquilo que a gente falou, né, que a família tende a querer fazer uma alimentação melhor também para espelhar isso para os filhos, acaba que a família também ganha, né? Com Com certeza. esse momento. Um Dentro momento do- de oportunidade para também mudar a alimentação da família, né? A gente costuma levar, por exemplo, o grão de bico. A gente quer desmistificar um pouco que o complemento de aminoácidos ideal é só arroz e feijão, que a gente pode ter leguminosas diferentes, que a gente pode ter cereais diferentes, entendeu? E ofertar um aporte adequado do mesmo jeito. E às vezes a gente tá lá e a gente pede grão de bico para a família, a gente chega lá e diz, Adriana, não sei nem para onde Onde é vai. que eu acho o grão de bico no Tem supermercado? aonde? Aí a gente não Que supermercado. setor? Nunca vi. Eu digo, não, você não tem o costume de pegar, mas ele está lá. E aí a gente sempre fala isso. Aproveita o curso, a introdução alimentar, para experimentar. Então, o cardápio do Joãozinho de hoje do almoço vai ser da família inteira. Então, todo mundo vai comer grão de bico. O Joãozinho vai comer do jeitinho dele, depois a gente orienta a família como é que faz um jeito diferente, saboroso, traga aquilo para sua vida, porque quando o Joãozinho tiver 1 ano e meio, ele vai esticar assim o olho pro seu prato, pro prato dele, vai dizer, o que que tá acontecendo aqui, Às né? vezes menos que isso, né? Vamos É. trocar o prato. Ó, bota isso aqui no seu, que não tem no meio, né? Meu não filho tem. tem 4 anos. E ele até hoje vai no meu prato, olha assim, escolhe alguma coisa que gosta mais, pega e come, entendeu? Nós somos espelhos de verdade, a gente precisa entender A isso. gente sofre desse mal até dos meninos. O meu pai tinha um ditado que era: desde que filho tive, nunca mais barriga encheu. Ah, Aí os meninos chegam, você pega do prato e dela. parece que o prato dos pais é mais gostoso, né? Parece Eles têm também. que. Tem a mesma coisa, ou parecido. Gente, não precisa ser xerox, tá? Do prato. Ou Mas, não, né? Deve ter alguns pratos diferentes. Eles têm coisas muito diferentes, né? mas o conceito de alimentação saudável deve permear as pessoas. Todo mundo vai ter só benefício com isso. Mas é uma oportunidade mesmo, né? Muitas vezes, quando a gente faz o cardápio, a gente já avisa: ó, o cardápio vai ser bem variado, vai parecer que vocês vão ter mais trabalho, mas aproveitem, né? Essa oportunidade que muitas vezes a pessoa tá bem empolgada com essa questão da introdução, quer fazer tudo, né? Ah, eu quero fazer tudo certinho, chega pra gente bem ansioso com relação a isso. E aí, muitas frutas que tem ali, nunca comeram, eu nunca nem comi isso, como é que eu vou dar? Então, é uma oportunidade de você provar também. Ou então, determinado alimento, ai, não suporto o abacate. Como é que eu vou dar o abacate? Aí vai pra frente da criança já quase passando mal, né? Então, assim, até isso a gente orienta, né? De como você falar. Não é mentir pra criança, mas é um alimento tão nutritivo. Então, cabe a gente, ó, fulano, é verde, é o abacate, é isso, é aquilo, olha como é lindo. Enfim, vai fazendo algumas associações pra gente ir trazendo e melhorando os hábitos, né? E De todos. até porque aproveitar esse gancho de vocês, que assim, quanto mais alimentos a gente oferece na introdução, a gente tem uma variedade maior para a criança, porque a criança vai passar por um período onde vai haver uma seletividade, que era até uma das perguntas que eu queria fazer para vocês, porque, assim, existe um conceito de que vai haver um processo de seleção daquele Uhum. cardápio grande de alimentos que ela tem. Então, se você já apresenta uma quantidade mais restrita, quando ela se tornar seletiva, ela vai se tornar muito seletiva, né? Exatamente. Então, por conta disso, eu queria saber de vocês. Então, essa seletividade, é normal acontecer um período de maior seleção da criança mesmo? Sim, é bem, né, bem comum. A criança começa a ter mais autonomia, começa a escolher melhor.
melhor não, escolher mais as Aquilo, coisas né? de uma forma De geral, forma né? geral, Então, escolher eu quero a roupa, minha né? Eu quero... eu só quero tal coisa, eu só gosto de, né? E às vezes a gente vê até com roupas, por exemplo, é de um personagem preferido, só quer aquela. Lavou a criança Lá em veste, casa tem lavou um a criança short, né, veste. amor? Que vai rasgar de tanto De que tanto que usa. Da usa. mesma forma acontece com os alimentos, né? Então, assim, o que é que acontece? A gente fala, a gente tem esse programa menor de 2 meses, 6 e 7, e tem um mais extenso, que vai até 1 aninho, porque muitas vezes, o que é que a gente faz? A gente observa que nesse 6º, 7º mês, a criança teve mais afinidade por determinados alimentos, então isso aqui eu já não vou dar. Só dei uma vez. A ervilha, só comprei uma vez, aqui em casa ninguém come. Aí eu só comprei uma vez para ofertar para a criança, porque estava no cardápio, mas daqui a pouco eu já não oferto mais. Então eu mesmo começo a Retirar. selecionar isso aí. Então, quando chega 8, 9, 10 meses, a criança já tem contato com muito menos alimentos do que ela teve com 6, 7 meses, Isso. né? E eu não começo a inserir as coisas novas nos formatos novos, né? De repente, por exemplo, vegetais crus, não insiro refeições novas, né? Quando chega o período certo de inserir o café da manhã, não tenho aquela variedade. E eu já começo a fazer essa seleção prévia, além da que ela vai ter, né? Quando ela começar nessa fase de realmente fazer suas próprias escolhas, né, Adriana? A gente tem que entender que ninguém é obrigado a gostar de tudo. Ninguém é obrigado a experimentar de tudo. Mas experimentar, né? Até a gente pode, mas a gente pode não gostar, né? E a gente tem que entender, tem que ficar claro que existem coisas que são mais saborosas, sim. A gente não pode chegar e dizer que, por exemplo, um macarrão com carne moída é menos gostoso do que uma folha de alface, né? O que eu acho que muitas vezes acontece de pecado nessa orientação é a gente começar a escolher realmente. A gente começa a escolher pela criança em muitos momentos. E ela não vai ter maturidade para isso muito cedo, gente. Com 7, 8 meses, a criança ela não vai ter maturidade. Agora ela vai demonstrar algumas coisas que ela prefere. E tudo bem a criança ter preferências. A gente só tem que conduzir de forma que ela entenda que ela vai comer o que ela gosta muito e ela vai comer as outras coisas que não são tão saborosas, mas são necessárias, mas que ela tolera. É diferente de uma rejeição absoluta, né? Tem gente que não consegue ver víscera na frente, o cheiro incomoda. Então, você não vai fazer uma pessoa que vomita de sentir o cheiro do fígado comer fígado, isso não vai acontecer. Mas quando a gente começa a selecionar, tipo, Joãozinho botou brócolis no prato, ele não comeu. Depois de 2 dias teve brócolis de novo, ele não comeu. Terceiro dia, não bota o brócolis mais no prato. Quando essa criança vai ter oportunidade de novo de experimentar aquilo, se aquele alimento estiver ausente do prato? E aí, quem está selecionando somos nós mesmos. Eu Será sempre que ela falo. peça, né? Eu que sempre vai ser falo, muito difícil. insistência, persistência e paciência. Mantenha aquele alimento no prato, bote uma porção menor, mas deixe a criança ter contato com aquilo e aquele botãozinho ligar de novo, porque às vezes as pessoas acham que criança é uma linha reta, gente, mas é uma montanha-russa. Né? Vai ter dias que ela não vai comer o brócolis. Isso aconteceu com o brócolis, aconteceu com o meu filho. Minha mãe me ajudou muito na alimentação dele, eu sempre deixava as orientações, ela sempre fazia tudo bonitinho enquanto eu ia trabalhar. E aí, teve um dia eu sentindo falta, eu disse, mãe, nunca mais eu vi tal coisa, uma coisa, Adriana, porque ele não tá comendo. Eu digo, não, volta tudo pro prato. E aí, sei lá, uns 15 dias depois, ela disse, Adriana, ele comeu brócolis aqui como se fosse a última coisa da vida dele e ele estava rejeitando há muito tempo isso. É isso que a gente tem que dar oportunidade. O desenvolvimento neurológico da criança faz com que ela tenha esses altos e baixos. Ela está focada mais num aprendizado, então o outro dispersa um pouco. Ela está começando a descobrir as coisas que ela gosta, então ela vai dar uma focada naquilo que é mais prazeroso, mas depois isso equilibra. Se eu já retiro esses alimentos, eu tiro a oportunidade dessa criança se reaproximar deles. E aí acontece o quê? A criança chega no consultório da gente com 8 anos, aí a família quer que ela coma agora a todo custo, porque come pessimamente, e aí nutricionista, varinha mágica, por favor, porque, né? Aí a gente vai A criança come resolver. o quê? Arroz e carne, frango só na farofa, E não tolera a presença do alimento no no prato. prato. Não tolera. Então, assim, a pessoa chega e a gente tem que fazer um trabalho primeiro para a criança tolerar aquilo perto dela. Então, assim, na terapia alimentar, a gente tem assim, Joãozinho não come feijão. O feijão vai começar a se aproximar do Joãozinho, a se reaproximar dele, num pires ali do lado do prato dele. Ele tem que tolerar, pelo menos, como é que eu vou fazer uma criança colocar na boca aquilo que ela não tolera nem perto dela?
Aí depois a gente volta o feijão pro prato. 3 grãozinhos de feijão no prato. Não precisa comer, mas deixa no prato. E a gente vai fazendo uma reaproximação lenta que é muito mais difícil. Não consegue do dia para a noite. As pessoas têm que entender, gente, que não existe varinha mágica para seletividade, é terapia alimentar, é frequência. Que se só a consulta com a gente no consultório não vai conduzir a situação de forma adequada se não houver a participação ativa da família, se o ambiente alimentar não for modificado, se a família não estiver ali fazendo os exercícios que a gente orienta, né? Então, a gente escolhe as ferramentas mais adequadas para cada situação e orienta a família a fazer essas ferramentas em casa. Não dá para querer, em algumas situações, que uma consulta com a gente, nem que seja uma vez por semana, vá trazer a criança vai sozinha? Vai sozinha, pufá. Ter a maturidade para dizer, mamãe, você está fazendo muito errado. Comer, o meu alface é muito mais saudável do que... A criança não vai fazer isso. É A verdade. família tem que estar junto. Isso que você falou, eu acho interessante, que a gente sempre aprende na área de saúde, né? Que prevenção é sempre mais barato, né? Uhum. É sempre Muito menos mais. custoso. Então, é muito melhor você fazer uma introdução bem feita, você manter, Uma né, aquilo dali, variedade. uma variedade, do que você dizer assim, não, deixa pra lá e quando for uma criança maior, aí agora vamos corrigir tudo Uhum. que eu fiz de errado. Aí vai ter um trabalho muito Muito maior. maior. Muito maior. Muito maior, muito mais Educar, sofrido. Educar é muito mais fácil do que reeducar. Exatamente. Agora, assim, ainda que seja assim, eu indico que não desista. Sim. Começou, notou, ou percebeu, ou veio se tocar, meu Deus, isso pode estar muito sério, quando a criança já está com 8, 9 anos, muito mais cheia de vontade. Porque, vai para casa da avó, a gente tem que levar a marmita. Vai para da avó, às vezes é mais fácil, que a avó já conhece, a avó faz exatamente o que a criança gosta, né? Coitada das avós de novo, né? Mas assim, no geral, né? Vamos para um restaurante. Não, a gente só pode ir para tal canto, porque fulana não come. Ou então, não, a gente pede batata frita e um suco de laranja e tá Prato tudo kids, bem. gente. Prato Kids. Gente, eu tenho pavor de Prato Kids. Prato kids. Não é que eu seja contra o Prato Kids em si, mas você já exclui a criança da alimentação da família. Por que não ofertar a ela aquilo que todo mundo tá comendo? Gleice, porque hoje vai ser uma bagana. Hoje a gente vai pedir um sanduíche. Dependendo da idade da criança, as exceções estão tranquilas quanto a isso. Dependendo de como é a rotina dessa criança, e um dia ir comer uma pizza todo mundo, tá tudo bem. A gente já liberou. Né? Então, assim, algumas flexibilidades, a depender da idade da criança, normal, é tolerável. Mas você ir, por exemplo, para um restaurante que tenha pratos prontos, né? Com camarão, com isso, com aquilo, mas eu não vou dar porque tem legumes dentro do prato, né? De repente, é um risoto e tem algum legume. A criança não gosta. E o que são os pratos kids? 90% dos pratos kids dos restaurantes, de uma forma geral, é o quê? Ou arroz ou macarrão, às vezes até sem molho, ou o molho pode vir separado. Carne ou frango, geralmente secos, assim, sem molhos, né? A carne assada, grelhada, o frango grelhado, batata frita. Variação de batata. Às vezes batata sorrito, purê, né? Entendeu? Raramente vai ter um legumes, né? E quando tem é tão pouco pedido que tá ali no cardápio, porque se tiver opções de legumes nos outros pratos, às vezes bota. Mas assim, é muito restrito. Então tá todo mundo comendo aquilo e sua criança comendo um prato que sempre, né? Nesse dia a gente vai comer, sei lá, determinado prato e realmente a minha criança tem alergia ao camarão. Minha criança realmente não tolera determinado alimento. E naquele dia que a gente vai para aquele restaurante, eu pedi um prato kids para o meu filho, ok. Mas isso ser a rotina, você ter a preocupação de dizer, Adriana, vai ser em qual restaurante? Tal. Lá tem prato kids? Isso já ser uma preocupação sua antes de sair de casa, tem algo aí que a gente precisa dar uma contornada, né? Então, quando a seletividade se expressa de uma forma que lhe impede de sair, né? Que lhe poda de fazer alguns passeios em família, porque aquilo vai trazer um transtorno para a sua criança, a gente precisa agir, né? Não vai esperar ela chegar numa adolescência, esperar ficar na fase adulta, porque ela não vai ter maturidade sozinha para agir. E muitas vezes isso pode se transformar, inclusive, numa compulsão alimentar, num transtorno alimentar, trazer de repente uma obesidade, né, mais desenfreada, porque aquilo que ela come muito. Enfim, pode trazer uma série
né, de outras alterações ao longo da vida, e não só a seletividade alimentar. Eu ia aproveitar agora para finalizar, fazer uma pergunta bem direcionada, né? Estamos agora de volta às aulas e aterroriza os pais e mães a questão da lancheira. Vocês teriam alguma recomendação assim rápida? Por exemplo, às vezes eu fico pensando, a gente do que levar, ou se tem algum alimento para não colocar, às vezes alguma fruta ou algum suco que perde nutriente, então que não seria interessante. O que é que vocês poderiam falar para a gente aí nesse sentido? Vamos lá, lancheira é sempre um desafio, né? Porque a gente tem que tentar manter essa questão da variedade também. Não colocar a criança numa bolha. É quando a gente fala sobre exceções, elas são importantes porque nenhuma bolha ela é saudável demais, né? Então, nem a bolha do como que quiser, a hora que quer, sem controle, nem a bolha do não abro exceção em nenhuma. E em nenhum momento. E a escola, ela acaba sendo um momento meio angustiante para a família que está cuidando muito da alimentação da criança, porque a criança nunca viu sei lá, Ruffles na vida, batata frita de saquinho. Ela vai olhar no supermercado e vai dizer, mãe, eu quero. Eu quero. Eu falo, meu filho, você não sabe nem o que é isso. Ele sabe, porque na escola vão ter crianças e crianças. Vão ter crianças que vão levar a fruta, a proteínazinha, um queijo, uma tapioca, alguma coisa assim, mas vai ter aquela que vai levar somente o suco de caixinha com um empacotado de qualidade duvidosa, né? Então, o que a gente sempre recomenda é que os itens da lancheira sempre contenham uma fruta, uma porção de carboidrato e uma porção de proteína, tá? E ir fazendo essas combinações. O suco, ele pode entrar, mas a fruta sempre é muito melhor de ser ofertada, né? Tanto em termos de sabor, sobre as perdas de nutrientes, a gente não tem perdas significativas para impedir de você mandar qualquer fruta para a escola. Então, escolha, né, uma fruta que seja às vezes mais prática para comer. Tem aquelas escolhas que são mais práticas da escola, se ele vai ter ajuda para comer, se não vai ter ajuda para comer. Uma opção de carboidrato, e aí a gente pode fazer um bolo mais saudável, uma tapioca, a própria torrada com um pão de qualidade melhor. E aí um cachorro quente, uma proteína acompanhando, queijo coalho assadinho, né? Pipoca, né? Pipoca mesmo de milho. Pipoca, de não pipoca de milho. micro-ondas, viu, gente? Não, e nem de saquinho, né? Pipoca mesmo, milho Pipoca faz a é pipoca. um ótimo lanche, é um lanche que agrada as crianças. E aí, Os adultos Só também. cuidado com a idade, né? Pela questão do sim, engasgo. Mas é um lanche super, super prático até de fazer também rápido. Isso. Então, assim, com relação às lancheiras, a gente tem, né, essa questão dela ser mais completa. A questão do suco é interessante porque nem sempre a criança, né, colabora com essa hidratação. De repente, uma água de coco também. A própria água, né, que deve fazer parte disso. Mas é muito importante que a gente mantenha essa variedade. Por quê? Porque dependendo, assim, a criança já passa pelo menos 5 dias da semana na escola. Quem estuda só o horário regular de aula, né? Muitos horários são extensos, muitas crianças têm esporte depois da aula. Então, oferecer qualquer tipo de lanche, né? Eu boto aqui qualquer coisa, o biscoito mais prático que eu achei, o suco mais prático que eu achei. Numa rotina, né? Quando você vai ver, são 200 dias de aula, né? Mais ou menos isso. Então, assim, acaba que a exceção virou rotina. E aí a sua criança aprendeu que lanche é bagana. E aí ela só quer aquilo. Então, a gente fazer essas opções. Tem muitas opções gostosas, saudáveis, práticas de fazer, que dá pra gente fazer naquele dia mais folgado da nossa rotina e congelar para na hora só descongelar. Existem os industrializados do bem, né, que a gente Isso. chama. Existem sucos de caixinha que podem ser adaptados, que são integrais. Existem até pipocas, né, que são mais saudáveis, que numa exceção cabe a gente colocar ali, né? Uma vez na semana é o dia mais corrido, esse dia eu não consigo ir em casa, eu não consigo parar para preparar o lanche da minha filha, então nesse dia eu vou conseguir ter um lanchinho mais prático. Então, Conhecer tudo isso a gente... rotulagem. Isso, aí conhecendo os rótulos a gente consegue ter, né, todas essas opções para ficar prático, porque acaba que é muito todos os dias, né? Não, com certeza. Como a gente fala, né, que informação é o melhor remédio, eu acho que ler o rótulo é o mais importante antes de você sair apontando o dedo, dizendo que tudo isso não presta, né? Bom,
chegamos naqueles momentos finais aqui do nosso podcast que a gente costuma fazer umas perguntinhas para quem vem participar aqui com a gente. Mas é jogo rápido, viu, gente? Tá bom. Vamos lá. Vocês acham que maternidade deveria contar ponto no currículo? Ai, Jesus. Eu acho que com certeza. Eu acho que, na verdade, toda mãe, se engravidora, já deveria ter nota máxima, seja lá o que for, porque Verdade. o que a gente não tem que. Os pratos que a gente não tem que equilibrar, não é, Ana Flávia? Com certeza. Os pratos são muitos, então teria que contar assim. A responsabilidade, queira ou não, Considerem né, isso para me contar da também, sociedade por é favor. muito pesada em cima das mães. Então, vale pontos sim, muitos pontos. Vocês acham que mais informação ajudaria vocês a desfrutar melhor da maternidade de vocês? Sim. Sempre. Informações de qualidade. Porque informações a gente, né, tem muitas e dia, muitas né? verdades, É verdade. né? Mas aquela informação de você filtrar o que é válido para a sua maternidade, eu acho que é fundamental. E o que a maternidade ensinou para vocês? Resiliência, Paciência. paciência, mas E resiliência. ensina, porque senão, minha filha. Mas de toda forma toda a gente forma, ensina. treina. É. Mas eu que sou ansiosa controladora, desde a gestação já foi uma coisa que eu, meu Deus, e agora? Será que tá aqui? Será que não tá? O que eu tô fazendo? Será que tá tudo certo? E eu não poder ver e aprender a entregar um pouco isso. Sobre amor, sobre entrega. Nossa, são tantos aprendizados. Eu sou uma pessoa... Doação. Eu sou uma pessoa melhor em todos os sentidos por causa do meu filho. Perfeito. E aí, assim, vocês acham que filhos somam ou subtraem? Somam muito, né? Assim, apesar de subtrair um pouco do nosso tempo para outras atividades, mas assim, o que agrega, né, na hora que você chega, que vem, ai, aquele abraço, aquele amor todo, enfim, é algo que só quem A gente não é imagina mãe, mais pai tem, É verdade. né? Ver aqueles olhinhos brilhando é que tem dimensão. E saúde para vocês é o quê? Prioridade. Meta profissional. Meu maior, assim, eu me sinto muito feliz quando eu pego aquela mulher que quer engravidar, acompanho e entrego a introdução alimentar feita. Para mim, é o meu ciclo perfeito de participação na vida daquela família, assim, o que eu mais me sinto plena, né? Pelo que eu escolhi trabalhar, eu ajudar ela a engravidar, ajudar ela a ter uma gestação saudável e lá na frente fazer a introdução alimentar dessa criança. Eu acho que eu já consegui passar informação suficiente para aquela família ter uma base boa em termos de alimentação para o futuro. Então, é a minha vida, assim, saúde, porque profissional de saúde sou, interessada em prevenção sou também, e tudo em torno de saúde. Saúde é qualidade de vida, né? Então a gente, assim, não consegue ter uma qualidade de vida sem ter saúde e sem promover saúde, né? Na nossa fala, nos nossos gestos, mas principalmente no nosso exemplo. Não adianta eu querer falar e não fazer, né? Não adianta eu querer dizer ao meu filho outra coisa, né? Se em casa a gente não consegue, imagine fora, é muito difícil. E não que a gente, né, seja perfeita em relação Não, a todos os processos, inclusive os que a gente conhece, que a gente sabe que isso não existe. Mas a gente ter Busca, né? ter essa busca constante, tentar ajudar outras pessoas a terem os benefícios que isso tem, né? Para mim é importante. Gente, queria agradecer demais a participação de vocês, Adriana e Gleice. Foi ótimo. Eu espero vê-los aqui novamente, que eu acho que tem muito pano pra manga, né? Muito Tem, assunto pra gente falar. O tempo passou, a gente nem notou. Não chegamos nem a 5% do que Pois é, tem nem de- pegamos nem a pontinha do iceberg. E, assim, se vocês quiserem deixar a arroba de vocês pra audiência seguir, podem ficar à vontade. @Adriana Rocha Nutri _ estamos lá na clínica Meu Primeiro Doutor, com o Dr. Bebeto, aguardando vocês lá para cuidar dessa saúde. Deixo dicas, muitas informações no Instagram também. E estamos à disposição para ajudar a sua família com Conhecer e Nutrir também, né? Nosso curso amado Introdução Alimentar. E é isso. Ai, muito obrigada. Queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. O meu Instagram é @Nutri em Pediatria.
E lá também, assim como no de Adriana, né, temos muitas dicas, trazemos sempre algumas orientações e será um prazer. Realmente, como a Adriana já falou, estamos lá na clínica, no meu primeiro doutor, e será um prazer acompanhar vocês. Maravilha. E vocês me encontram no @meu primeiro doutor ou @bebeto_maia. E curtam, compartilhem, comentem, ajudem esse conhecimento a chegar ao maior número de pessoas. E por hoje é só. Tchau, gente.